O trabalho é só de Jesus. O nosso trabalho é descansar nele. Parece uma lição tão simples, mas na hora do vamos ver do dia a dia, a gente cai ali. Nós meditamos desde o começo do culto, nas leituras, que Jesus ele vem chamar pecadores ao arrependimento. E aí nós lemos o texto no Evangelho, em Mateus, e Jesus estava sentado justamente com que tipo de gente? Pecadores, né? E as pessoas estavam olhando para ele daquele jeito estranho. Meus amados, nós temos um problema sério em que nós devemos olhar para nós mesmos, e é esse o ponto em que eu queria refletir com vocês, quando nós olhamos para aquelas pessoas, no meio do convívio, no meio da igreja, que são aquele irmãozinho mais problemático, né? Aquele que dá problema e que a gente fala, esse daí é um desviado da fé, esse daí ele é problema, né? Eu queria falar um pouquinho sobre isso. Quando nós temos pessoas, infelizmente, em todos os lugares a gente tem isso, gente que a gente conhece que se afastou da comunhão da igreja, se afastou da comunhão com os irmãos, gente que não ouve mais quando a gente fala de Jesus para elas, elas não querem nem saber, e a gente tem isso à nossa volta o tempo todo. O problema é que nós temos uma tendência de nos tornarmos igual às pessoas que estavam julgando Jesus ali, falando: por que você está se sentando junto desse monte de pecador aí? Por que você está... Peraí, esse Mateus não é um cobrador de impostos? Não é justamente uma pessoa que eles olhavam e falavam, nós não gostamos desse tipo de gente? Por que o senhor está sentado desse jeito? Nós temos exatamente a mesma mania de julgar como aqueles fariseus estavam fazendo com Jesus. Meus amados, nós nos tornamos muito semelhantes nessa coisa que a Bíblia chama de murmurar, né? Que é ficar, às vezes falamos abertamente, às vezes a gente só fica na boca pequena, mas falando mal justamente desse tipo de atitude. Porque Jesus estava à mesa com publicanos, que é o nome para cobradores de impostos, um tipo de gente que era vista pelos mestres da lei como traidores do povo, porque eles estavam a serviço de Roma, né? E com outros que eram simplesmente chamados de pecadores. E nós vamos olhar com aquele olhar de julgamento, dizendo assim, essa pessoa não é digna de estar no nosso meio, essa pessoa não é digna de estar aqui. E o que esse mestre então está falando de Deus e tudo mais, e está junto com esse tipo de gente? Ele deveria estar buscando a distância desse tipo de gente. E a gente faz exatamente esse tipo de julgamento. Quando nós vemos o Salmo 92, Salmo do dia de hoje, e nós vemos, né, o salmista dizendo, grandes obras fez o Senhor, nós estamos deixando, na verdade, a dureza do nosso coração falar mais alto e dizer, está vendo aquela pessoa desviada? Eu acho que grandes obras fez o Senhor não se aplica para ele. Eu acho que essa pessoa funciona melhor, excluído da graça de Deus. E aí a gente vai usar uma palavra que está lá no Evangelho de Mateus, dia de hoje, capítulo 18, e a gente fala, aquilo é a fórmula para a gente afastar o irmãozinho da igreja, né? Se o teu irmão pecar contra ti, qual que é o primeiro passo? Vai lá, eu falo com ele, ok? Primeiro passo, check, não ouviu. Segundo passo, chamo mais um pessoalzinho para conversar com ele. Ah, não fez isso, check na lista. Terceiro passo, leva para a igreja, não ouviu, check, ótimo, agora estou liberado. Posso mandar aquele irmão embora, posso me desfazer dele, posso mandá-lo para longe do convívio, cumprir a lista do passo a passo. Mas Jesus falou lá em Mateus capítulo 18, que se aquele irmão não ouvir ninguém, nem a congregação, trate-o como um gentil ou um publicano. O publicano é um cobrador de impostos. Mateus não era o cobrador de impostos? A gente está tratando aquela pessoa como os fariseus estavam tratando, ou pensando como Jesus, que é o dono da fala, estava fazendo. Porque como Jesus trata os publicanos e os gentios, é falando assim, esse povo não está dando ouvidos à graça de Deus,
eu preciso chamá-los à graça de Deus. Pode ser que aquele irmão realmente se desviou, ele fechou os ouvidos à graça de Deus. Mas é licença para eu afastá-lo e dizer, então ele é indigno do convívio? Ou será que eu tenho um compromisso agora de falar, já que ele parou de ouvir a graça de Deus, eu preciso anunciar para que ele não se perca. Ele é alguém a ser alcançado pelo Evangelho, mesmo que ele já tenha sido cristão lá atrás. Eu preciso falar da graça, eu preciso mostrar Jesus para aquela pessoa, porque só Jesus é o caminho. Jesus, quando falava com pecadores e com publicanos, estava chamando eles ao arrependimento. E foi assim que ele transforma o cobrador de impostos, Mateus, num apóstolo e evangelista. Um dos grandes nomes que nós nos lembramos e vamos nos lembrar para sempre, porque Jesus trouxe para perto de si. Que bênção para a igreja foi o publicano, o pecador Mateus, porque foi alcançado pela graça, pelo chamado de Jesus. A questão é que a dureza no nosso coração, e aí eu quero que a gente olhe para dentro, a dureza no nosso coração está revelando como que a gente está lendo e interpretando essas passagens da Bíblia. Porque a gente não está lendo isso com os olhos de Cristo, que compartilhou o Evangelho. A gente está lendo a situação dos pecadores e dos cobradores de impostos com a visão que os fariseus tinham na época. Tudo aquilo que os fariseus estão sendo acusados, a gente ao ler a Bíblia, principalmente aquela de Mateus 18, a gente está lendo com os olhos de um fariseu, com os olhos daquele povo que Jesus está falando, não é por aí não. Nós lemos como licença para excluir as pessoas, porque dentro de nós, aquele fariseu está presente. Como se o próprio Senhor desse motivo para eu falar assim, olha, Deus te ama até aqui, mas agora você não ouve mais Jesus, então fechou para você, acabou sua chance, né? Está entregue para ir para o inferno. Estou livre de amar você, o amor ao próximo não se aplica a você, eu vou amar as outras pessoas aqui que estão na minha volta. Esse é o olhar do fariseu. Nós nos esquecemos que o próprio Mateus, que está escrevendo aquele verso, ele era o publicano que foi chamado por Jesus para que ele o seguisse. É isso que nós lemos lá em Mateus capítulo 9. O que deveria ser um chamado, na verdade, à misericórdia, ao amor cristão, ao zelo que nós devemos ter com todas as pessoas, se tornou no nosso coração endurecido a desculpa perfeita que eu preciso para rejeitar aquela pessoa difícil. Ela só dá trabalho. Quer saber? Está fora do convívio, tá bom, se perdeu, vida que segue. E eu, em vez de reconhecer, conforme a leitura em Efésios, que a cada um foi concedida a graça conforme a medida em Cristo, eu prefiro criar essa ideia de que esses são os dignos da graça, aqueles ali perderam a chance, então já era. E não vou mais falar de Cristo para eles. Se quiser, eles que voltem por conta própria. Preferimos fazer esse tipo de separação, sem esquecer que essas pessoas, como crerão, se não há quem pregue? O problema, portanto, é que o nosso coração está tomado, na verdade, não pela justiça de Cristo. Ele está tomado por um senso de justiça própria. E aí a gente distorce as palavras de Cristo para justificar o meu senso de justiça que diz assim, vocês são os cristãos dignos, vocês todos caiam fora daqui que vocês só dão trabalho. Essa dureza de coração que me faz interpretar Mateus capítulo 18 como a licença para parar de amar o próximo, ela não é só uma falha na minha visão das coisas de Deus. Ela revela pecado, e um pecado profundo gravado na alma, porque quando eu estou excluindo e desistindo das pessoas, e pior de tudo, desistindo do destino eterno que essas pessoas podem ter, nós estamos rejeitando que o próprio Deus, ele vem buscar o pecador, que o próprio Deus vem buscar a pessoa que está caída. Nós estamos rejeitando que essa seja a missão do próprio Deus. Por isso, ao invés de nós nos colocarmos debaixo da graça de Deus, nós estamos preferindo agir como os senhores da lei.
nós estamos nos distanciando do amor que realmente salva o que está perdido por um senso de justiça. Isso é aquele pecado do fariseu que está morando dentro do meu coração. E isso é problemático. Isso é um problema na minha relação com Deus. Se você pensar bem, essa postura significa rejeitar a obra do próprio Cristo, que se assenta com pecadores para que eles ouçam a palavra, para que eles possam ter a vida transformada. Meus amados, por causa da dureza do nosso coração, o que nós merecemos de verdade é condenação. Mas a boa notícia, assim como para Ezequiel, o povo tem coração duro, e nós acabamos de ver que nós temos esse coração duro. Aquilo que foi lido lá em Ezequiel também se aplica contra nós. Mas essa dureza do nosso coração, ela é assumida por Jesus na cruz. O mesmo Senhor que chamou Mateus e chama à mesa pecadores, Ele também nos chama, Ele também nos coloca ao seu lado, não para nos rejeitar como a gente mereceria por causa disso, mas para nos restaurar, porque nós aqui também precisamos disso. A sentença que é contra nós, porque eu tenho um coração duro contra a obra de Deus, encontra em Jesus reconciliação. E é isso que Deus promete, é isso que Deus garante. É por isso que mesmo que o povo seja duro, Deus diz a Ezequiel, o teu rosto vai ser mais duro do que o deles. Vai ter palavra no meio daquele povo duro. E nós precisamos disso porque agora nós percebemos, não era só os fariseus, sou eu e é você. E a gente precisa dessa palavra de Deus que seja mais dura do que o nosso pecado. A mesma graça que nos alcança na cruz, ela também age no nosso coração. Ela nos torna capazes de entender as palavras que Jesus dá, segundo o mestre que fala essas palavras, e não segundo os fariseus, que é como a gente tem mania de fazer. O chamado de Jesus a Mateus está nos lembrando que cada desviado na fé é também alguém que Cristo deseja novamente falar. E quando nós compartilhamos de novo o Evangelho, mesmo com a pessoa afastada, é a oportunidade da restauração. E é por isso que nós não podemos também a nós mesmos deixar de ouvir o Evangelho com frequência, porque o nosso coração continua na dureza do coração dos fariseus, e como que eu vou me curar desse mal? Eu preciso ouvir o Evangelho, e Jesus me chamando, e é por isso que domingo a domingo eu volto na igreja, porque Jesus está chamando pecadores ao arrependimento. E nós continuamos recebendo esse chamado de Cristo, dia após dia, assim como aquelas pessoas desviadas, também vão precisar ouvir a palavra de Jesus, chamando de volta. Receber é essa graça de Deus, é o que transforma a nossa maneira de enxergar as outras pessoas. Aquele irmão difícil, aquele irmão que já foi tanto de igreja, mas agora não quer mais saber, não quer ouvir mais falar, pegou raiva, não quer vir. Aquele irmão que nunca quis saber de nada das coisas de Deus. Os mais difíceis na fé. Quando eu entendo isso, eu começo a entender que eles precisam também da graça. E assim o Espírito Santo nos capacita a agir com compaixão, com cuidado com essas pessoas, a olhar para ele e falar, vou proclamar a palavra de reconciliação, de edificação, de acordo, como diz Efésios, com a medida da graça que nos foi concedida. E aí sim, eu ao invés de me fazer como os fariseus e murmurar porque Jesus estava sentado junto com pecadores, eu vou fazer o que Jesus fazia, ir ao encontro e falar, levar o que eles precisam da reconciliação com Deus. A graça transforma o nosso coração e agora essa graça ela pode ser refletida nas nossas atitudes em relação àquelas pessoas que a gente conhece, em relação àquelas pessoas que a gente vai vir a conhecer, aos difíceis, aos mais trabalhosos, aqueles lá. E assim como Ezequiel é enviado a proclamar a palavra, mesmo que haja resistência, nós também somos chamados a levar esse evangelho a quem está afastado, justamente porque eu sei que restauração
é com a palavra, é com Cristo. Eles não crerão, se não houver quem pregue. Se um dia eles endureceram o coração, não cabe a mim dizer, esse não tem volta. A mim o que cabe é falar àquele que precisa da graça. Por isso, na prática, isso significa tratar as pessoas como Mateus foi tratado pelo próprio Jesus. Um pecador que foi chamado por Cristo para segui-lo, para proclamar depois a palavra de amor. E isso é um trabalho que nós vamos fazer com paciência, com compaixão, porque nós vamos ajudar a cada irmão a perceber que a graça de Deus é oferecida a ele. Fortalecer essas pessoas na unidade do corpo de Cristo, como é a leitura que fizemos em Efésios. Essa é a missão da igreja no mundo. Não é apenas manter os que estão dentro, mas é também falar com aqueles que estão afastados. É tornar essa misericórdia de Deus visível para essas pessoas. É transformar a dureza do coração em louvor pelas obras de Deus, para que essas pessoas também possam fazer como o Salmo 92, possam louvar ao Senhor junto conosco. E que maravilha vai ser um dia, se você tiver aquela pessoa difícil que parece que largou tudo e virou as costas da fé. E um dia lá no céu você se encontrar com aquela pessoa, ela também está louvando a Cristo junto com você por toda a eternidade. Maior alegria que isso eu acho que é difícil. E nós somos chamados para que essa graça alcance as pessoas. Meus queridos, lembrar-se do chamado de Mateus é lembrar-se constantemente que ainda que nós temos os nossos pecados, Jesus nos chama a segui-lo, e que agora Ele nos transforma em pessoas que têm condição de chamar outras pessoas a segui-lo. Então, a primeira coisa, cuide você da sua fé, mas também leva isso às outras pessoas. Não perca a oportunidade de fazer isso, porque esse chamado a compartilhar da graça de Deus atinge a cada um de nós, a todos os cristãos. Amém? Justamente por causa disso, eu quero convidar toda a igreja a nós ofertarmos a nossa vida diante de Deus, tendo consciência de que nós temos aquele pecado do fariseu dentro de nós, mas ainda assim pedir ao Senhor, cria em mim, Senhor, aquele coração reto, aquele espírito voluntário que faz a tua vontade. Nos colocamos de pé, nós oferecemos toda a nossa vida a Deus, nas palavras do Salmo 51 e que nós cantamos.